Agora a opinião no Jornal da Manhã de Vera Magalhães, som e imagem. Vera, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Thiago, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quinta. Ô Vera, todo dia se diz que os bombeiros vão entrar em ação para tentar conter essa crise entre Jair Bolsonaro e o Legislativo. Só que eu pergunto o seguinte, será que está faltando água para os bombeiros, Vera? Tá faltando água nessas mangueiras, Thiago. Ontem eu estava em Brasília, né? E na saída, quando eu estava já voltando para São Paulo, um governador me falou, falei com o Bolsonaro, tá tudo certo, ele falou que não tem mais crise, vamos tocar a bola para frente, não vai mais ter mais crise com o Rodrigo Maia. Eu falei, governador, vamos esperar um minutinho. Por quê, Thiago? Porque na segunda-feira tinha acontecido uma reunião entre o presidente e alguns dos seus mais próximos ministros. Estavam lá o Paulo Guedes, General Santos Cruz, General Heleno e Onyx Lorenzoni. Nessa reunião, os ministros falaram para ele, presidente, tem que parar com essa briga, temos que retomar a articulação política da reforma, fazer com que ela seja aprovada. Ele falou, por mim, não tem mais briga. Naquele mesmo dia, segunda-feira à noite, ele próprio, não o filho, não outras pessoas, ele próprio, Jair Bolsonaro, retuitou na sua conta do Twitter um vídeo de um jornalista com críticas e ironias direcionadas ao presidente da Câmara. Aí na terça a gente assistiu aquela votação relâmpago da Câmara que foi um recado ao governo. E ontem, numa entrevista em que começou dizendo eu não tenho nenhum problema com o presidente da Câmara, em seguida o Bolsonaro já fez aquilo que fez na segunda-feira, já desdisse a sua própria declaração de armistício, falando, mas ele está emocionalmente abalado com essa situação, não sei o quê, com uma risadinha irônica. Essa situação a que ele se refere, ele não fez menção explícita, mas o José Luiz da Atena até perguntou, o senhor está falando da prisão do Moreira Franco, o sogro dele? Rodrigo Maia não tem uma relação política com Moreira Franco, são até de grupos rivais, tradicionalmente opostos no Rio de Janeiro. Porém, a mulher do presidente da Câmara é filha da atual mulher do Moreira Franco. E o que acontece com isso? Tem uma relação familiar em que as filhas do presidente da Câmara tratam o Moreira Franco como avô. Ao ficar repisando esse fato, Jair Bolsonaro, na verdade, está tratando com um caso familiar do deputado. E isso já chegou ao Planalto. O presidente da Câmara já fez chegar ao Planalto que, olha, eu não tenho nada a ver, dane-se a prisão do Moreira Franco. Eu estou preocupado em proteger as minhas filhas em relação a isso. Então, a coisa vai ganhando proporções maiores em vez de amainar. Tiago, a crise não está arrefecendo, ela está piorando. A ponto de ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ter ido à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e deixado lá um alerta de que ele não tem nenhum apego ao cargo, que se nem o presidente, nem os demais poderes quiserem o que ele tem a oferecer, ele volta às suas atividades. Ele está servindo ao país, apresentou um projeto no qual ele acredita, mas que ele não tem apego ao cargo. Isso foi fatal. A Bolsa fechou em queda, o dólar atingiu o seu recorde aí nos últimos 6 meses, porque Paulo Guedes é hoje o esteio que todo mundo não convertido ao bolsonarismo tem para confiar no governo, confiar na pauta econômica. É a economia e só a economia que é capaz de tirar o Brasil da crise em que o PT o enfiou. Se Bolsonaro achar que ele foi eleito para criar uma guerra ideológica com a esquerda, para ficar repisando questões que não ajudam na economia, isso vai ser um problema para o seu próprio governo. Em Brasília existe um diagnóstico muito claro disso, na área econômica e no setor militar. Acontece que essas duas áreas não têm sido as que mais têm sido ouvidas pelo presidente. Agora, Vera, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à TV Bandeirantes ontem como parte de uma estratégia de voltar a dialogar com a mídia tradicional e conter o desgaste da imagem dele. Será que isso funcionou? Vai funcionar? Ele deve continuar fazendo isso? Isso vai funcionar desde que o presidente use essas entrevistas, use essas aparições na mídia tradicional para tentar ampliar o seu público e não falar sempre para os convertidos, Thiago, como ele faz nas lives ou como ele faz na internet. Ele foi a um programa de TV aberta, um apresentador que tem muita popularidade e audiência. O apresentador fez todas as perguntas direcionadas a isso, a retomada do diálogo, retomada da iniciativa do governo. Olha, presidente, o senhor não tem que sair da internet,
O senhor não tem que falar para o grande público? Olha, essa briga com o Rodrigo Maia não é ruim. Ele deu todas as chances do Bolsonaro fazer essa guinada no discurso, mas ele reafirmou todas as iniciativas até agora. Disse que as lives vão continuar, que senão ele fica só à mercê da mídia, que segundo ele não gosta dele. Falou que não tem problema com o Rodrigo Maia para logo ir em seguida instigá-lo e fustigá-lo e dizer que tem esse problema porque ele está atravessando um momento emocionalmente difícil. Fez uma defesa da ditadura, que é algo que pode até ter ressonância com o seu público, mas que não tem apoio majoritário na sociedade brasileira, que pelo contrário causa uma controvérsia, leva a protestos como o que ele enfrentou ontem em São Paulo, um governo de 3 meses enfrentando protestos de rua. Isso já preocupa o Planalto. Na véspera, eu falei isso no 3 em 1, eu escrevi na coluna. A orientação dele do GSI e da área de comunicação era para não ir ao Mackenzie, porque ele enfrentaria protestos lá. Ele estava insistindo até a 1/10 hora em ir. Aceitou mudar o compromisso para o Comando Militar do Sudeste quando viu os protestos já na rua. Então, o presidente ele tem sido aconselhado por setores que querem arrefecer a crise, esses bombeiros a que você se referiu, ele tem tido auxiliares, novos auxiliares, os novos responsáveis pela comunicação, que querem colocá-lo na mídia tradicional para que ele fale ao grande público e contenha o desgaste do seu governo, mas ele insiste nessa comunicação para um nicho de convertidos altamente ideologizado e que, a meu ver, não resolve a questão nem com o parlamento e nem com essa parcela ampliada da opinião pública. Tiago. Ô Vera, bom dia de trabalho para você. Estaremos te acompanhando na nossa programação aqui da Jovem Pan. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo trabalho para vocês.